Mente! Mentira! Caraca! A gente tá alinhado, dá pra puxar o palitinho, como é que é esse negócio? Eu vou dizer que a gente tá alinhado. Estamos de volta aqui num cenário improvisado, novo. Improvisadíssimo! Porque é assim que funciona a vida, meus amigos. É assim, a vida é um improviso, meus amores. E, Mar, a gente sempre fala dessa coisa, né? A gente vai fazer intercâmbio, a gente fala de planejamento financeiro, já falou com a Carol, a gente fala sobre você fazer esse plano de carreira, que eu falo muito. Mas acho que tem o maior vilão ou o maior apoiador, né? O maior herói da sua vida é você mesmo. Exato, eu diria mais ainda. O maior vilão da sua vida, sabe o que é? Não. É a sua mente. E é agressivo isso aí. É agressivo. A gente, né, eu não manjo nada disso. A Má manja mais que eu, mas... Eu sou uma mera aprendiz. É melhor convidar alguém que, né, tenha gabarito. Seja alguém que já tá gabaritado, alguém que já saiba sobre isso. E alguém que, inclusive, vai estar no Dublin XP também. Então, convidamos aqui pra falar um pouquinho sobre inteligência emocional. Você aprender a, sabe, entender um pouco mais a sua mente. Estamos aqui com André Atier. Olá, eu vou falar agora pra vocês. Pô, muito prazer, pessoal. Meu nome é André Atier. Na verdade, eu ajudo as pessoas a transformarem uma ideia em realidade. Porque tudo na vida começa com uma ideia. Quando o homem foi pra Lua, o cara pensou, eu preciso, como que eu vou pra Lua? Ajudar as pessoas a transformarem uma ideia em realidade. Como que eu faço isso, né? Desbloqueando, destravando algo que está dentro de você para que você consiga explorar todo o seu potencial. Porque nós temos um potencial enorme. Cada um de nós, todos vocês, nós, do Mar, nós temos esse potencial. Só que a gente muitas vezes não consegue enxergar esse potencial. Aí eu faço isso através do quê? Com técnicas e ferramentas da hipnose e da neurociência. Que legal. O André, rola uma sessão aí pra WXP? Lógico! Sim, eu nunca fiz hipnose, eu morro de vontade. Não adianta você querer transformar alguém se você não tiver transformado. O que vocês transmitem pro seu público, pra sua audiência, é o que vocês passaram, o que vocês passam, suas experiências. Não adianta eu pregar uma hipnose e falar que funciona, mas se eu não tiver passado pela experiência. Então, eu já passei pela experiência e todas as pessoas que passam pela experiência, não só no atendimento individual, né, mas como nas palestras, nos shows. Eu tenho um show aqui em São Paulo, que a gente está em cartaz já há 5 anos. Não adiantaria eu ficar falando se eu não tivesse passado. Então, a hipnose só tem benefícios e é realmente uma experiência maravilhosa. E André, conta um pouquinho pra gente que o pessoal vai assim, meu, o cara faz isso a vida inteira. Eu tô sabendo que você antes, aliás, você já estudava isso, mas você era polícia, né? Você tava ali no... PM. A minha formação, né, meu curso superior eu fiz a Academia da Polícia Militar do Barro Branco, eu sou oficial da Polícia Militar. Uau. E eu acabei, na verdade, eu passei 23 anos na instituição, uma instituição que eu amo, eu sou apaixonado, porém eu deixei de lado, porque para ir atrás desse meu sonho, né? Porque quando eu conheci a hipnose, foi realmente transformador para mim. Contando um pouquinho da história, como eu conheci a hipnose. Eu sou mágico profissional e quando eu fui num congresso de mágica, eu conheci a hipnose. Eu não conhecia, eu não acreditava, eu achava que era tudo combinado, eu via na TV. Quando eu vi ao vivo, eu falei, não, eu preciso aprender isso. E acabei aprendendo, procurando cursos e hoje trabalho exclusivamente com hipnose, não só na parte terapêutica, como eu falei, na palestra e nos shows. Caraca, só isso já dá uma história, porque é uma mudança de carreira pra seguir o sonho. Isso a gente fala muito, assim, as pessoas têm medo, falam, agora que eu já tô encaminhado aqui, eu não vou largar minha carreira. Fica com medo, né, de sair e falar, e agora, como é que vai ser? Mas é uma coisa que eu aprendi recente, que eu acho incrível essa frase, que é, o mercado não resiste a um bom profissional. Se você faz o que você ama e você faz bem o que você ama, você vai conseguir alguma coisa, vai dar certo, vai funcionar. Primeira vez que eu tô ouvindo a sua frase, e é muito real isso, porque você tem que fazer com amor, com carinho, com paixão, que não tem jeito. O crescimento é automático. Que nem o dinheiro, para as pessoas, putz, eu preciso ganhar mais dinheiro. É consequência tudo isso. Quando você faz algo de dentro do seu coração, com amor, com carinho, com paixão, ajudando as pessoas, porque tudo que você faz, tudo, o talento que você tenha, tudo, tem alguém precisando daquilo. O dinheiro é consequência. Você tá fazendo com carinho, com paixão. E antes de eu entrar na polícia, para você ter uma ideia, como foi nessa... Olha que transição maluca. Eu saí do colegial, entrei na faculdade de engenharia eletrônica e fui pro 4º ano, já estava no 4º ano, larguei a faculdade para entrar na polícia, que era um sonho que eu também tinha. Larguei. E aí na polícia, nos 23 anos, eu tinha uma carreira ainda para cumprir, também deixando de lado para me dedicar à hipnose. E não me arrependo de nada, sabe, Du? Eu sempre trabalhei na rua e quando eu fui tirado das ruas para
para assumir uma função mais administrativa, aquela paixão começou a cair. Entendi. E aí, talvez por isso eu tenha deixado de lado para me dedicar à hipnose. Nossa, isso é muito incrível, porque olha só como é maluco, né? Independente de você ter migrado pra hipnose, a gente às vezes fala, putz, eu tenho um sonho, sei lá, por exemplo, o cara fala, quero ser arquiteto. Aí o cara, ele trabalha com arquitetura há alguns anos, chega um momento da carreira dele enquanto arquiteto, que ele vai ter uma transição pra uma fase talvez mais administrativa, mais gerencial. Raramente a pessoa vai ficar na mesma vaga, ela vai ter mudança. Não tem como, você tem que ir, né, progredir. E mesmo nessa hora da mudança, é a hora que ela percebe que às vezes o lado, sei lá, criativo dela, ou o lado de lidar com pessoas, que eu imagino que o André, na rua, você lidando com as pessoas, você tá lidando com, sabe, situações muito mais emocionais, né? Não é só a perigo, a tensão do momento. É assim, é lidar com a pessoa que tá no momento, assim, de estresse, um momento de ansiedade, um momento de alguma coisa, não é? Eu sempre gostei de lidar com pessoas. Isso eu descobri ao longo da minha vida. Não que a parte administrativa seja ruim, não é isso. É porque não estava condizente com minha paixão, sabe? Lógico que precisa de pessoas que gostam daquilo, legal, ok. Mas eu gostava mais de estar em contato, você falou tudo, do contato com as pessoas, de ajudar as pessoas. Eu sempre quis isso. E aí foi o que aconteceu quando eu larguei, quando eu deixei de lado. Toda a transição é difícil. Eu tenho certeza que vocês, quando deixaram aqui o Brasil, foram para aí, porra, também foi difícil. Tudo é difícil. Só que o problema é esse. O medo é uma emoção. Isso é muito legal. O medo só que toda emoção você não controla. Você não tem controle das suas emoções. Só que você controla o seu comportamento. É isso que eu falo para as pessoas. Vai com medo mesmo. Mas você tem que ir fazer. Porque o comportamento você controla. A emoção não. O medo ele vai vir. O medo vai vir. Tem aquele receio, medo do desconhecido, o que eu vou enfrentar num intercâmbio, vou mudar de país, eu quero morar lá, não sei se vou arrumar emprego, é tudo desconhecido. Esse medo existe, tem que existir, vem da nossa evolução, mas você tem que fazer. As dificuldades vão vir, os fracassos talvez venham também, só que você aprendendo com o seu fracasso, você vai crescendo a cada dia. Tem uma coisa que eu acho que você falou que é muito legal, você falou da questão do medo, você saber como você se comporta em relação a isso. E eu sei que você vai falar mais disso lá na palestra, o André vai estar lá no dia 14, no WXP, inclusive, mas eu queria assim, pra gente ter uma prévia mais ou menos aí, pro pessoal entender como é que funciona, porque o medo, as pessoas associam o medo a uma coisa ruim, né? Primeira coisa. E a outra aqui, uma das maiores dificuldades que as pessoas têm é justamente assim, como que eu faço agora pra, tipo, eu quero fazer intercâmbio, eu quero sair do país, mas não sei se eu devo largar tudo, eu não sei se a hora é certa, e as pessoas começam a achar essas desculpas, né? Não é a hora certa, ou mas vai ter o casamento da minha sobrinha, mas eu tô com medo, e vai que não dá certo, e vai que eu não consigo emprego. E se eu largar minha carreira agora, o que vai acontecer depois? Como é que eu volto pro mercado, sabe? Como é que eu lido com isso? As pessoas acham que o medo é ruim. É ao contrário, né? O medo é uma coisa boa. Se nós não tivéssemos medo, você saindo daí, ou eu saindo daqui, atravessar a rua ia ser atropelado. Ele tem que existir. E é algo que você tem que aproveitar esse medo ao seu favor. Milhões de anos atrás, se o homem não tivesse medo, ele ia morrer na mão de predadores. Esse medo é um processo, ele vem desde a nossa evolução. Atualmente, se a gente não tem medo, também a gente vai morrer. Então ele é necessário. Você sente medo por quê? Porque o seu cérebro está tentando sempre te proteger. No momento de estresse, existe esse medo, ele vem, tem três reações que ele pode tomar: luta, fuga ou congelar. A pessoa pode congelar, a pessoa às vezes trava. Então, no momento de estresse, eu vou lutar, fugir, isso é automático do cérebro. Ou congelar. O segredo é o seguinte: esse medo ele vem automaticamente. Como eu vou lidar com esse medo, as estratégias que eu vou usar quando esse medo vier, isso eu posso controlar através dos comportamentos. Se antecipar, criar estratégias para você consiga enfrentar o medo, porque ele vai vir. Pelo que eu senti, assim, né, nesse meu processo aí, como eu gosto de chamar, tudo é mais fácil de ser transformado uma vez que a gente toma consciência de que aquilo tá acontecendo dentro da nossa cabeça. E eu acho que de certa forma, o medo é um dos sentimentos que são mais fáceis de identificar, né? Tipo, é muito difícil você estar com medo e você não ter consciência de que você tá com medo. Então, pra mim, eu vejo como uma vantagem, assim, porque, tipo, eu tô com medo, eu percebi que eu tô com medo, então eu já sei que é normal que meu cérebro tem essa sensação, essa coisa automática, essa reação automática de ter medo. Então eu só tenho que agora decidir como que eu vou me comportar diante desse medo. Porque eu posso, que nem você falou, eu posso decidir ficar paralisado e não fazer nada, fugir dali, ou eu posso decidir encarar e seguir adiante. Veio a ideia, né? Transformar a ideia em realidade. Veio a ideia, eu vou fazer intercâmbio. Primeiro momento o medo vem, você trava ou congela, ou vai partir, né, pra luta que a gente fala.
vai fugir do negócio. Mas aí você falou tudo, Má. Perfeito. O segredo é você tomar consciência. Você tá sentindo esse medo. Coloca suas vantagens e desvantagens. Eu vou fazer isso e aquilo. Pensa, faz um planejamento. Aí você vai o quê? Você vai diminuindo esse medo, essa emoção, esse medo, essa emoção que é automática, ela vai diminuindo a partir do momento que você cria estratégias para lidar com ele. E a gente, às vezes, olhar com perspectiva também, né? Porque às vezes a gente se coloca tanto dentro do nosso próprio medo que a gente não consegue olhar pra ele de fora. E pra mim, uma coisa que me ajudou muito, principalmente em relação a medo, assim, né? De tipo, de medo de mudar, medo de fazer alguma coisa que eu talvez achasse que era certa, mas que me dava medo. Foi fazer isso, foi tipo... E é até uma coisa que eu falei na minha palestra no XP ano passado, de ter olhar pra aquele labirinto onde eu tava, que me deixava com medo porque eu não sabia pra onde ir, né? De tantas paredes que tinham em volta de mim. E olhar de cima e conseguir ver, tipo, a imagem maior, assim, né? The broader picture, que né, a gente fala aqui, the bigger picture. Então, eu acho que às vezes é isso. Pra mim, o que funciona muito eu tomo consciência que eu tô com medo e aí eu olho pro meu medo de fora. Pelo menos tentar me ajudar nesse sentido. Eu falo, tá, se fosse um amigo meu falando que tá com medo disso, o que eu diria pra essa pessoa? E aí eu tento me colocar nessa posição pra olhar o meu medo de fora, sabe? Essa é uma das estratégias que as pessoas utilizam. Por que isso funciona? A neurociência, inclusive, explica. Imagina um amigo seu com medo. É muito mais fácil você ajudá-lo de fora do que ele que tá dentro do problema. Você não é sua mente. Você não é suas emoções. Você não é. Você está sentindo aquilo, mas você não é sua mente. A sua mente tá aqui, mas você não é ela. É um negócio meio maluco que eu tô falando, mas você não é ela. Você não é esse medo. Você dissocia desse problema e começa com uma espécie de dar conselhos para aquela pessoa que está com medo que não é você. Sabe o que é o mais incrível disso? Eu não tenho esse conhecimento que vocês têm, mas no ambiente de trabalho, quando você aprende sobre liderança, uma das coisas que você aprende vou dar um exemplo aqui. Se um funcionário seu chega com um problema, você tem que olhar pro problema e não pro funcionário que tá carregando aquele problema. Ele aconteceu que ele tá com aquele problema na mão dele. Mas o problema não é ele, não é o funcionário. Dissociar o problema daquela pessoa para você não criar um viés. Porque se a pessoa chega... Toda vez que uma pessoa tá numa situação A e ela chega com problemas pro chefe dela, lá pro líder dela, o líder olha pra pessoa como um problema, ele vai ter um viés de que ela é o problema, mas o problema é separado. A empresa tá carregando, teve aquela situação que aconteceu no cargo daquele funcionário. Então, é saber desassociar. Eu tô super empolgado, assim, eu não vejo a hora, porque além disso que a gente tá falando, tem o lance do hipnotismo. Eu quero, assim, eu acho que a gente devia ser hipnotizado no XP, mesmo que seja lá fora, eu não sei, tem que ter alguma coisa. Eu já vi o André hipnotizando uma galera no palco e é muito doido. Que medo! Sabe o que a gente falou? Ele falou assim, eu quero ver as pessoas achando que estão na Irlanda, sabe? Imagina. Imagina! Dá pra fazer isso aí? Lógico. A hipnose, através da hipnose, você muda a realidade da pessoa. E aquilo se torna real, porque o nosso cérebro ele não sabe diferenciar o que é real e o imaginário. Quando a pessoa está em hipnose e você dá realmente uma sugestão, talvez você está na Irlanda, você está aproveitando tudo isso de uma forma magnífica, com muito amor, carinho, motivação, a pessoa sente isso. Porque o cérebro acha que é real. E acha que é real, neurociência também explica. Neurotransmissores como dopamina, que é o da motivação, serotonina, que é o da felicidade, do amor, né, oxitocina, eles são produzidos mesmo, e a pessoa tem aquela descarga de emoções muito fortes. É muito bom. As minhas duas dúvidas, uma delas é com relação, por exemplo, a pessoa que trata vício de cigarro, né, que fumava e trata com hipnose. Ela tá pra sempre hipnotizada? Não, a pessoa, o que acontece? Não é pra sempre. A gente usa a hipnose por quê? Porque o vício de cigarro, ele é um hábito. O hábito que são conexões neurais fortíssimas aqui, mielinizadas que a gente chama, que o seu cérebro, quando tem o gatilho, ele vem, acontece o hábito. O hábito tem 3 partes, não vou me aprofundar aqui, mas quando existe o gatilho, o seu cérebro automaticamente pratica aquele hábito. O que a gente faz com o cigarro? A gente diminui a força dessas conexões para esse hábito ir reduzindo. E, logicamente, a gente tira a ansiedade da pessoa, né, através da hipnose, de forma que ela não sinta tanta vontade de colocar um cigarro na boca. E descobre, muitas vezes, a causa inicial, o porquê ele começou a fumar. A gente faz através da regressão. A pessoa acessa a memórias antigas. Então, a gente vai na primeira vez que a pessoa fumou, ou na primeira vez que ela sentiu aquela vontade, e reprograma, ressignifica, que a gente fala do cérebro. Pra você ter uma ideia, Edu, eu te peguei um caso de uma pessoa que queria parar de fumar, fumava um maço por dia. Já no primeiro atendimento, quando eu fiz a regressão, né? A regressão que eu falo assim pra pessoa entender, a regressão é a infância, não tem nada a ver com vidas passadas, independentemente da sua crença ou religião. Hipnose é uma técnica também, não tem nada religioso, né? É técnica. Mas então, aí eu fiz a regressão, a pessoa voltou aos 11 anos, a primeira vez que ela colocou o cigarro na boca, no velório da avó.
e ela tinha muito apreço pela avó. E uma das perguntas que eu tinha feito para essa pessoa, antes de colocá-la em hipnose, foi: por que você fuma? Se você parasse de fumar, a resposta que ela me deu a falar: talvez eu me sentiria sozinha. Isso comprovou na regressão o quê? Ela tinha muito amor pela avó. E o que o subconsciente, de forma automática, fez? Quando a avó morreu, ela colocou o cigarro na boca, deu talvez um prazer, o subconsciente falou: vai substituir a avó. Mas essa resposta ela nunca teria conscientemente. Conscientemente, o que a pessoa fala? Por que você fuma? Porque me deixa menos ansioso, porque eu acalmo. Isso é consequência. A resposta real está no seu subconsciente. Eu quero só ver a palestra e quero marcar uma sessão. Eu tô aqui já matutando muitas coisas já. Eu quero ver essa galera hipnotizada achando que tá na Irlanda, passando frio. Para que as pessoas entendam um pouco, isso aí eu falo um pouquinho mais na palestra, a gente tem duas mentes, a consciente e o subconsciente, tá? O consciente é o seu racional, sua força de vontade, sua parte de planejamento. E o seu subconsciente, onde estão suas emoções, seus hábitos, tudo que você viu, sentiu ou ouviu desde a sua infância está aí armazenado. Isso que muitas vezes te trava. Então essas desculpas que você falou muito bem, Edu, numa pergunta anterior, que a pessoa fala: putz, não é o momento de eu ir, eu não tenho inglês fluente, eu não tenho isso ou aquilo, são todas respostas conscientes. Isso aí são justificativas para o seu cérebro não deixar lacuna. Mas a resposta real está lá no seu subconsciente. Você muitas vezes não tem esse acesso. Isso com a hipnose a gente consegue acessar. Essa crença que está te limitando muitas vezes, que está te travando, a gente consegue acessar com a hipnose. E a hipnose, ela pode ser assim, a pessoa que sabe, né, a técnica, pode ser perigoso, né, porque a pessoa tem que ser uma pessoa íntegra, uma pessoa que é do bem, porque imagina eu tô lá, quero uma namorada, né, ou sei lá, alguém quer ter uma namorada, você hipnotiza a pessoa pra gostar de você. Não dá, né? Não. Pra, tipo, toda vez que você me ver, você vai achar o cara mais bonito de todos. A hipnose é uma relação de confiança, tá? Você nunca vai conseguir hipnotizar muitas vezes uma pessoa que não queira, vou pedir pra aquela menina fazer o que eu quero, se essa relação de confiança não existir. Porém, se essa relação de confiança existe, a hipnose ela é muito poderosa. E mesmo assim, se a pessoa, você dá uma sugestão para a pessoa que ela não seja contra a moral dela, contra a ética, contra os costumes, a pessoa não vai aceitar a sugestão. Mas geralmente a pessoa não aceita quando algo é contra a moral, contra a ética da pessoa. O subconsciente, como eu disse, a mente sempre vai te proteger. O subconsciente vai te tirar daquele trânsito. Como já falamos pra vocês, dia 14 de março, o André vai estar lá pra dar uma palestra. Sim. Eu tô assim, empolgadaço, porque eu já assim, não vejo a hora de ver esse papo e ver essa galera curtindo, falando com ele, sendo hipnotizada. Não vejo a hora! 14 de março tá chegando, nem acredito. Tá muito perto. Caraca, gente, então, corre, garante seu ingresso. Eu tenho que torcer para ainda ter ingresso. Eu acho que ainda tem, mas corre. E dublin.com.br/xp. Vai ser um prazer realmente estar lá e mostrar pro seu público que cada um deles, cada um de vocês, eu tô falando aqui, cada um de vocês tem a capacidade de fazer o que quiser na sua vida. Muito bom, André. Super, super obrigado de novo. E a gente se vê, então, lá no XP. Com certeza. Valeu, gente. Obrigada. Beijinho. Tchau.